Pessoal, tudo bem? Aqui, professor Tiago, da disciplina de Comunicação Empresarial e Acadêmica da Universidade de Fortaleza, para mais uma aula, agora sobre comunicação e gestão de crise no contexto da pandemia de Covid-19, tá? Para preparar esse material que eu vou apresentar para vocês agora, eu conversei com amigos empresários, um amigo consultor, pesquisei muito a respeito, né, a opinião de especialistas no segmento, principalmente na área de economia, tá, e negócios, e, obviamente, recorri à minha própria experiência, à minha bagagem na condição de gestor de uma empresa que atravessa essa situação de crise igual a qualquer outra empresa, né, você tem uma característica, essa crise que nós estamos vivendo, é que ela é extremamente democrática, ou seja, ela está contemplando, atingindo, né, a praticamente todos os segmentos, né, por igual. Obviamente, como a gente vai ver na aula de hoje, existem alguns segmentos, alguns setores que sim tendem a algum crescimento, né, mas a regra geral é periclitante, é crítica, né, para todos ou quase todos. Muito bem, vou então apresentar os slides e vamos iniciar a nossa aula. Então, a partir de agora, vocês conseguem visualizar aí em tela cheia, tá? E vou explicar mais ou menos a estrutura da nossa aula de hoje. Primeiramente, vamos entender o cenário, né? Quais são os segmentos mais impactados negativamente, quais são aqueles que sofreram algum impacto positivo, tá? Alguma perspectiva para o futuro, né, em relação a esses segmentos, e vamos ver, e aí imagino que isso seja o que mais nos interessa aqui, medidas de sobrevivência para passar por essa situação com o menor dano possível, ou, se possível, incólume, ou seja, sem deixar cicatrizes, né, sem deixar danos substanciais, tudo bem? Então, apresento para vocês aí as empresas ou os segmentos mais impactados negativamente, são aqueles, né, que possuem atendimento ao público ou operam diretamente no varejo, né? O primeiro segmento que se vê aí são os restaurantes. Evidentemente, aqueles restaurantes que não souberam se adaptar a esse momento, né, que exige, por exemplo, atuação virtual e entrega delivery, né? Mas mesmo esses restaurantes, obviamente, como ninguém está saindo de casa, vão ter a sua renda, o seu capital, a sua lucratividade atingida, né? Em seguida, temos comércio de roupas e de itens de valor, de alto valor agregado, né, como linha branca, veículos, enfim, né. Aí a gente tem alguns itens que faz sentido comprar se estamos saindo de casa, né. Certamente, poucos comprarão roupa para ficar em casa, poucos comprarão veículos sem poder utilizar produtos de alto valor agregado, de moda, enfim, né? Não faz sentido comprar isso agora, né? Outro setor atingido, o setor de transportes, né? Acho que nem precisa explicar, se não estamos saindo de casa, setor aí de ônibus, táxi, aplicativos, enfim, estão faturando menos. Estética e bem-estar também, né? É só olhar para a gente mesmo, né? Há quanto tempo a gente não corta cabelo, não vai no salão, enfim, né? Então, esse é outro setor atingido, mas que também alguns profissionais estão sabendo se adaptar a esse momento, promovendo o atendimento domiciliar, seja manicure, cabeleireiro, etc. Setor de eventos e entretenimento, né? Outro segmento duramente atingido, né? O setor imobiliário de construção civil, né? Agora, a gente ainda percebe o setor, pelo menos o setor de construção, aqui e acolá a construção sendo tocada, acontecendo, né? Mas com esse lockdown que se vislumbra para começar
nesta sexta-feira, 8 de maio, né? Acredito que já teremos uma parada definitiva, aí, claro, definitiva enquanto durar esse contexto de pandemia, né? E mercado imobiliário, óbvio, né? As pessoas não estão preocupadas agora em comprar imóvel, tudo bem? O alugar, enfim, né? Cada um fica como está, tenta se manter como está. Turismo, isso é bem óbvio, acho que eu nem preciso comentar, tá? Locação de equipamentos, e aí locação de equipamentos é uma atividade que atende vários outros segmentos, e se os outros segmentos tiveram uma redução, tiveram uma baixa, por exemplo, locação de equipamentos para casamento, para festas, não estão acontecendo, está tudo sendo remarcado, adiado, cancelado, não vai ter equipamento para se locar, né? Academias de ginástica também, assessorias esportivas de uma maneira geral e consultorias. Muito bem. Vamos adiante. Medidas para sobrevivência na crise, tá? Ainda dentro desse tópico de empresas impactadas negativamente pela crise, há duas situações agravantes que a gente deve ter em conta aqui, tá? Primeiro, empresas sem demanda represada, ou seja, sem demanda reprimida. O que é que isso quer dizer? Olha, depois que a pandemia acabar, ninguém vai voltar a comprar aquilo que deixou de comprar, deixou de consumir no mesmo volume quando não comprou, né? Ou seja, ninguém vai cortar o cabelo 2 ou 3 vezes porque ficou muitas semanas, alguns meses sem cortar o cabelo, ninguém vai almoçar mais porque deixou de fazer isso no isolamento, ou seja, a receita perdida nesse período não se recupera, né? Isso é um problema, é algo que se tem que assinalar aqui. Outro ponto, e esse aí, um ponto ainda mais grave, né? Empresas, isso corresponde a dizer a maioria, a esmagadora maioria das empresas de pequeno porte, que são a maioria das empresas existentes, né? São empresas sem governança corporativa organizada, estabelecida, né? Ou seja, não tem uma gestão de caixa, né, organizada, um controle de margem de lucratividade, uma política de contenção de reservas, né? Então, o que acontece? Muitas empresas operam com o caixa necessário apenas para o mês corrente, né? Ficando dependente do resultado imediato do capital de giro para continuar sua atividade. Essa, infelizmente, é a realidade de muitas empresas. E o que aqui eu não vou ser nem pessimista, nem otimista, eu vou tentar ser realista. Mas nesse contexto, né, quando falta organização, governança, no contexto que a gente vive, é muito difícil as empresas conseguirem se recuperar e voltar às receitas que tinham anteriormente, né? Fica mais difícil superar esse momento, né? Mesmo com auxílio governamental, enfim, é preciso que, para conseguir sentir algum efeito positivo desses auxílios, né, de bancos, de governos, é preciso que essas empresas sejam minimamente saudáveis do ponto de vista financeiro para conseguirem passar por essa situação, e não é, infelizmente, a situação da maioria das empresas estabelecidas no Brasil, tudo bem? Então, vamos lá adiante. Agora, por outro lado, impacto positivo consegue-se vislumbrar nesses segmentos, né? Segmentos aí mais pontuais, mais específicos, minoritários, enfim, né? Vamos lá, obviamente, né? Acho que eu nem precisava comentar, mas eu coloquei aí para ter tudo o óbvio e o não óbvio, né? A cadeia produtiva de bens ligados diretamente à pandemia, né? Ou seja, cadeia produtiva do álcool em gel, de produtos de limpeza, eu coloquei sabão como ilustração disso, máscaras, né, aparelhos médicos, enfim. E aí a gente pode citar tanto empresas, grandes empresas que produzem esses itens, né, como, eventualmente, aquela senhorinha que tem uma máquina de costura em casa, né,
consegue ter acesso a materiais e fabrica máscaras para vender, enfim, eventualmente para doar também, mas consegue produzir em casa, né? E aí consegue gerar uma renda alternativa, uma renda extra, né? Quando a gente fala sobre criatividade, né, reinvenção, ousadia, enfim, para superar esse período, a gente fala disso também, tá? Então, aqui se inclui esses pequenos produtores informais, enfim, que de sua casa mesmo, né, vislumbram uma alternativa, uma oportunidade e metem peito e vão à frente, né, complementam sua renda. Muito bem. Próximo, cadeia produtiva ligada ao home office, que é uma tendência, e já antecipo para vocês que é uma tendência que vai deixar uma cicatriz, né, e aí não digo nem positiva nem negativa, né, mas as pessoas, muitas empresas e pessoas também, vão rever hábitos, rever práticas, né, pode ser, eu suponho que acabe esse período de isolamento e muitos, e alguns, né, pelo menos, permaneçam adotando essa prática, porque veem que conseguiram se organizar, conseguiram render, produzir, conseguiram reduzir custos, né, particulares, custos da empresa, enfim, né, o futuro dirá, mas isso já é algo que eu percebo e que outros especialistas percebem também, né? E que cadeia produtiva é essa ligada ao home office, né? Basicamente, aquelas ligadas a serviços de internet, banda larga, de mobiliário de escritório, por exemplo, uma cadeira ergonômica, enfim, produtos eletrônicos, né, notebooks, tablets, enfim, né, produtos que são necessários para se trabalhar adequadamente na modalidade home office. Próximo segmento, serviço de delivery e e-commerce, né, também bastante óbvio, ok? E aqui a gente pode apontar tanto aquelas empresas que têm o delivery ou e-commerce como a sua razão de existir, que originalmente já atuam de forma exclusiva nesse segmento, mas também empresas que tinham delivery ou e-commerce como uma extensão dos seus negócios, mas que agora certamente tiveram isso aprofundado e também isso deve se aprofundar mais ainda mesmo depois da crise, depois da pandemia, tá? O segmento de supermercado e farmácia não foi atingido, né? Pelo contrário, aliás, desculpem, foi atingido, mas positivamente, né? Hoje se está comendo mais em casa, né? Ou ficando mais em casa, isso demanda a compra de determinados insumos, né? E mais insumos para casa. Existe até certo medo de lockdown, como eu disse, que vai acontecer, então as pessoas acumulam, né, compram logo muitos produtos, gera uma correria, enfim, certa histeria, né, nessa compra, então aumenta-se, né, o volume de compras, e farmácia, obviamente, as pessoas estão mais preocupadas com sua saúde, né, e estão fazendo mais compras, né, em farmácia. Setor do agronegócio, podemos dizer que é um segmento não atingido, né? Ou seja, continua-se a produzir, não deixamos de comer, não deixamos de exportar, pode ser que alguns insumos, aí, por exemplo, o segmento do petróleo, o segmento químico, né, foi duramente atingido pela crise, né, mas no que concerne a produtos de primeira necessidade, alimentícia, enfim, isso a gente continua consumindo, tá? Então, mantém-se aí o agronegócio forte. Cursos online, né, bastante óbvio a gente cravar isso aqui, e repito, não só de instituições educacionais que já atuam exclusivamente nisso, mas também de instituições que atuam na modalidade presencial e descobriram aí uma maneira de ampliar o seu capital, a sua lucratividade, tá? Por último, é interessante o mercado de health tech, ou seja, o mercado de tecnologia na área de saúde, né? Serviços de assistência médica domiciliar, consultas digitais, que se chama telemedicina, dispositivos biométricos, ou seja,
equipamentos que podem ser utilizados em casa, né? Então, esses segmentos vislumbra-se algum crescimento, né? Agora, se isso será sustentável no médio e longo prazo, veremos agora, tá? Aqui tem uma revisão, né, digamos assim, um consolidado do que a gente viu nos slides anteriores. Vimos que, vamos lá, são 4 tipos, né? Temos aqui. Primeiro tipo, segmentos que dispararam, né, e que devem se manter em alta no longo prazo, ou seja, ensino à distância, né, teve uma alta e deve se manter como hábito, como cultura, né, após esse período, né. Telemedicina, já citamos, nutrição e saúde, entretenimento online, aí se inclui, claro, Netflix e congêneres, né, plano de saúde, seguro de vida, todo mundo preocupado com a sua saúde, com sua existência, né, com as suas famílias, ferramentas para trabalho remoto, falamos disso, né, do trabalho em home office, né. Segunda categoria, aqueles segmentos que dispararam, mas devem se estabilizar no longo prazo, ou seja, devem voltar a como estavam antes, né, segmento de alimentação, né, se por um lado, como a gente viu, e aí é um pouco discutível, né, os restaurantes tiveram uma baixa, as pessoas estão comendo mais em casa, mas, por outro lado, né, as pessoas estão consumindo mais alimentos em casa, em suas próprias casas, e isso no segmento de mercados, supermercados, enfim, aumentou, né, então a gente tem uma elevação em um mercado de alimentação e uma retração em outro mercado, e, obviamente, aqueles restaurantes, como eu disse, que conseguiram se adaptar, né, estão conseguindo se manter legal aí. Bom, produtos de limpeza, bastante óbvio, né, mas depois deve voltar ao normal, internet, banda larga e telefonia, e produtos de preservação, desculpe, produtos de prevenção, álcool gel, máscara, etc. Houve um aumento, mas depois deve estabilizar, né. Sobre esse último, tenho minhas dúvidas, viu? O álcool gel, ele é um insumo que veio para ficar desde aquela crise, que nem se aproxima dessa que a gente está vivendo agora, não sei se vocês lembram, do H1N1, da gripe porcina, a gripe do porco, né? O álcool gel se disseminou naquele momento e ficou. A gente vê o álcool gel incorporada à cultura das pessoas, ao hábito das pessoas, melhor dizendo, em casa, nos automóveis, nas empresas e tal, e eu tendo a acreditar que, passada a pandemia, vai aumentar e vai ser crescente, e vai se manter, digo, num patamar superior à compra de álcool gel. E mesmo máscaras, né, o vírus vai continuar rondando. Eu acredito que pessoas vão continuar a utilizar máscara, né, mesmo passado o isolamento, o distanciamento, enfim, né, eu acho que isso deve se manter, ok? Vamos lá, outros mercados, despencou, mas pode ter um pico em seguida, né, e quando se diz pico, despencou, tem um pico, e depois pode voltar à normalidade de antes, né, então, eletrodomésticos, produtos de beleza, roupas, sapatos, acessórios, e serviço de beleza, cabeleireiro, enfim, né? Faz sentido, né? Tudo isso. Então, quem tinha a sua compra programada, planificada, por exemplo, de geladeira, né? Seja lá o que for, de micro-ondas, enfim, pode ser que não faça agora, até por uma contenção de despesas, as pessoas estão temerárias quanto ao futuro, né? Então, no momento em que volta-se à normalidade, os salários, tudo, essas compras vêm, né? Vão ter um pico e depois tendem a se equilibrar, né? Por último, esse é o contexto mais crítico, né? Segmentos que despencaram e que devem ter uma recuperação lenta, o que não quer dizer que não terá uma recuperação, mas será mais lenta, né? Então, academia de ginástica, eventos, cinemas e teatro, hotéis, viagem, turismo, restaurantes, né? Por quê? Porque as pessoas ainda estarão temerárias. Imaginem
por exemplo, uma academia, onde as pessoas trocam fluidos, né, a todo momento, né, suor, perdigotos, né, as pessoas ainda terão certa reserva, também aí para um evento, com uma aglomeração massiva, né, cinemas e teatro, a mesma coisa, ambientes com ar-condicionado, pessoas ali trocando respiração umas com as outras, enfim, turismo nem se fala também, as pessoas ainda estarão se organizando do ponto de vista financeiro, né? E, por último, citou, né, restaurantes, acho que entre esses que foram citados, eu acredito que é o que vai ter uma recuperação mais rápida, né? Pelo menos, assim que acabar tudo isso, né, eu quero logo voltar aí para um restaurante, jantar fora, ir para um bar, enfim, né, eu acredito que muitos tenham o mesmo sentimento, tá? Vamos lá adiante. Agora, pessoal, esse item é importante, tá? Medidas para a sobrevivência, a gente vai conhecer aqui algumas propostas de auxílio às empresas e à preservação de empregos, né, sobretudo de ordem governamental, né, algumas também de ordem financeira, de bancos, enfim, né. Então, primeiro de tudo, temos as medidas trabalhistas, né, que estão aí em trâmite, algumas já em vigor, né, outras sendo discutidas, né, o auxílio às empresas do ponto de vista trabalhista para que se evitem demissões, né? Então, a regularização do home office, né? Muitas empresas estão praticando antecipação de férias, suspensão ou redução dos contratos de trabalho, né? E aqui a gente vê uma medida de auxílio, né? Que tende a se efetivar, que é o governo se dispõe a pagar até 30% do salário dos funcionários que tiverem cortes na jornada de trabalho durante a crise, né? Então, as empresas podem reduzir a jornada de trabalho do seu corpo funcional em 20%, 25% ou 30%, e o governo cobre a diferença de salário, né? Então, as empresas têm que se ligar nesses auxílios, né, ver o que é que elas podem fazer, né, existem compensações, repito, né, para quem conseguir não demitir, né, isso acredito que as empresas devem estar vendo como uma medida última, né, estão vendo todas as outras possibilidades, né, para se manter, e a demissão como algo extremo, até porque demissão, sabemos, acarreta passivos, né, enfim, então, e se existem benefícios estatais do governo para quem consegue não demitir, então convém observar, né, esses benefícios, tá bom? O que a gente observa é que governos e bancos centrais no mundo inteiro, para evitar o colapso, tendem a injetar liquidez no sistema financeiro, né, para facilitar acesso ao crédito, enfim, isso a gente já vai ver nos próximos itens, né? Medidas financeiras, o que tem sido feito ou tem sido proposto, como as empresas podem se beneficiar disso, né? Existe a abertura de linhas de crédito para quitar salários e custos de financiamento reduzidos, né, que está sendo oferecido. Além disso, né, as empresas devem buscar renegociar contratos de fornecimento, alongar prazos de pagamento, antecipar faturamento futuro, né, por exemplo, com vouchers, pagamentos antecipados, ou seja, você vende algo antecipado para entregar depois. Alguns segmentos, né, têm adotado essa prática, têm conseguido se vender assim, né? Isso é o que se chama de criatividade, de ousadia nesse período, né? Eu detesto essa expressão, mas vou falar aqui, pensar fora da caixa, né? Tentar ver soluções não óbvias, né? Muito bem. Por último, pessoal, medidas governamentais do ponto de vista tributário, né? Se está vendo a prorrogação do vencimento de tributos, né? A redução de burocracias, até para desonerar a operação, inclusive, né? Desonerar seria retirar ônus, retirar entraves, né? De certas licenças, enfim, para que as operações, né,
e das empresas se dê de uma forma mais fluida, né, menos trabalhosa. E suspensão de cobranças daquilo que não for pago, né? Então, sim, existem medidas, digamos, salutares, né, do governo, destinadas às empresas do ponto de vista tributário, fiscal, enfim, e tem de se conhecer o que está sendo proposto, o que está sendo aprovado, tá? Então, todo empresário, todo gestor tem de se ligar no noticiário, né, enfim, para ver como é que a sua empresa pode se beneficiar de certas medidas que estão sendo tomadas na esfera governamental, sobretudo federal, né? Isso causa impacto, obviamente, nos estados e nos municípios, do ponto de vista trabalhista, na relação com os colaboradores, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista tributário, tá? Sobre esse segundo ponto, antes da gente seguir, e isso eu ouvi, inclusive, colegas, amigos, né, dizendo que essas linhas de financiamento com juros menores, né, tal, elas não vão conseguir atender todas as empresas, porque para conseguir ter acesso a isso, é preciso ter um rating, ou seja, um histórico minimamente positivo de crédito, né? E quem já vive essa situação de crise e já tem o seu caixa comprometido, não vai conseguir ter acesso a isso. Então, é como um ciclo vicioso, infelizmente, né? Então, por isso que eu digo, né, aqui eu não estou sendo nem otimista nem pessimista, estou tentando ser realista, assim como a gripe não é, essa gripe não é uma gripezinha, né, e só um parêntese, né, eu nem, conversando com médicos, né, eu não entendo por que se chama de gripe, porque não tem mesmo as características de uma gripe, né, ela se assemelha muito mais a uma pneumonia, que causa insuficiência respiratória, enfim, é uma doença traiçoeira, né, infelizmente, não é brincadeira, ainda não se descobriu, ainda não se estabeleceu um padrão com relação a ela, né, claro que existem grupos de risco, enfim, mas a gente já viu ser abatido, né, gente com histórico de atleta, né, gente saudável, e a gente já viu também velhotes saindo da UTI com dias entubados e saindo, enfim, então ainda não se descobriu um padrão objetivo concreto para essa doença. E do ponto de vista econômico, também não é uma marolinha, pode ser que a gente volte às atividades aos poucos aí, não sei, final de junho, sendo otimista, final de junho, julho, mas só tendo uma bola de cristal, tá, para predizer isso com certeza, com precisão. Pode ser que eu esteja falando aqui, você esteja me assistindo lá no segundo semestre, esteja rindo de mim, né, achando que não, achando não, tendo certeza, né, que isso que eu falei de junho, julho, não se concretizou, na verdade, a crise se aprofundou. Eu, sinceramente, como todos vocês, espero que não, espero que a gente volte logo, né, mas é tudo muito incerto ainda, né, não sabemos, não dá para saber, né, tudo é chute. E voltaremos em final de junho, julho, não dá para saber, com certeza, tá? Vamos lá, adiante então, tinha mais algum ponto? Não, acho que, assim, sobre essas medidas, né, essas medidas, elas, algumas, como eu disse, já foram efetivadas, outras estão em discussão, isso sempre gera muito debate, né, o que, por um lado, é bom, né, isso é da democracia, mas, por outro, exige-se urgência, né, vocês lembram que, entre as medidas que haviam sido propostas, né, houve uma que seria um desastre para o trabalhador, por consequência para a sociedade, né, ainda bem que foi rechaçada logo no começo, que o presidente propôs facultar, ou seja, dar o direito às empresas de suspender os contratos de trabalho por 4 meses, né, e nesse período o funcionário ficaria sem receber os seus vencimentos, né, isso aí causou uma repercussão negativa tal que voltou-se atrás, né, de imediato e tal,
A mesma maneira, o auxílio emergencial, o valor proposto inicialmente era R$200, ridículo, né? Depois visto, não, R$200 não dá para rigorosamente nada, né? E triplicaram esse valor, pelo menos a parcela, né? Foi para 600 em algumas parcelas, né? Eu acredito que hoje 3 parcelas, né? E de 600 a 1.200, dependendo do caso, né? Então, é algo novo para todo mundo, né? Ninguém estava preparado, né, 100% para esse momento. Eu acredito que ninguém esperava algo semelhante. Os governos, enfim, poderiam estar preparados para qualquer outro tipo de crise econômica, enfim, mas essa crise sanitária, nessa proporção, né, ninguém estava. Por isso que a gente ainda está patinando, né, em encontrar soluções para isso. Ok? Então, vamos lá adiante. Ainda entre as medidas para a sobrevivência, eu destaquei aqui que essas são importantes, essa aqui é super importante, inovar, né? Vocês lembram que numa aula anterior, quando a gente falou sobre estratégias das empresas no enfrentamento de crises, né, não na prevenção, mas no enfrentamento, a gente colocou aqui a inovação como uma ferramenta sine qua non, ou seja, fundamental para se passar por esse período de uma maneira saudável, né? E volta aqui, né? Eu volto a destacar isso. Precisa oferecer novas formas de comercializar ou prestar os serviços, né? E aqui coloquei entrar para valer no mundo digital, né? Então, aquelas empresas que ainda eram reticentes, ainda eram resistentes a estar presente, principalmente nas redes sociais, né? Nas ferramentas de comunicação, como o WhatsApp, enfim, isso veio para ficar. Passa a pandemia e essa atuação vai ficar, né? A ferramenta delivery, né, também certamente veio para ficar, né? Então, as empresas têm de se adaptar a esse novo cenário. Normalmente, delivery estava aplicada a um cenário mais de fast food, ou de cozinha não tão sofisticada, e hoje a gente vê restaurantes, né, de alta gastronomia, né, atuando no segmento delivery, né? Então, pode rever seus preconceitos, né, enfim, seus valores, tal, veio para ficar, como eu disse, nessas duas tendências, atuação na rede digital e delivery. Próximo, assim, aqui, como eu sempre gosto de apresentar o conceito, a definição, né? Inovar aqui nesse contexto não é apenas implementar uma nova tecnologia. Quando se fala de inovação, muita gente pensa apenas em ferramentas tecnológicas. Não, inovação aqui é criar uma nova maneira de lidar com o problema, oferecendo uma resposta rápida e eficaz, né? Normalmente uma maneira que não vinha sendo adotada até então. Repito, no caso atual, inovar significa chegar até os clientes ou fazer que eles cheguem até o seu negócio por novos meios, tá? Se o seu cliente não está chegando no seu negócio pela via presencial, muito bem, ele tem que chegar por outro meio, outra via, né? A questão é descobrir, colocar isso em prática e efetivamente fazê-lo chegar até a sua empresa, tudo bem? E você chegar até seu cliente também. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Agora, vou apresentar para vocês 4 ferramentas de comunicação digital, tá? Que vão ser muito úteis para as empresas vencerem esse momento de incerteza, de crise, né, de pandemia que a gente vive. Essas ferramentas são WhatsApp, redes sociais, site e e-mail. Não é segredo para ninguém. Todo mundo conhece essas ferramentas e conhecem o potencial delas, tá? Mas, por favor, não desliguem a aula agora. Existem instrumentos ou ferramentas desses meios que certamente, seguramente, vocês desconhecem. A gente vai potencializar o uso dessas ferramentas agora, tá? E a mesma coisa o delivery, né? Todo mundo sabe como funciona, o que é a natureza de um regime de entrega em domicílio, né, que é o delivery, mas a gente vai aprender agora a explorar esse sistema, tudo bem? Vamos lá.
Primeiro de tudo, vamos lá, começando por WhatsApp. Primeiro de tudo, pessoal, vocês não vão utilizar o aplicativo esse que vocês têm aí no celular de vocês. É outro aplicativo. Vocês vão lá na App Store ou Google Play, enfim, e vão baixar o WhatsApp Business, tá? E é um outro aplicativo mais adequado ao contexto, à utilização de empresas, tá? Oferece algumas ferramentas que esse instrumento de conversação ordinário que a gente usa, né, oferece. Então, primeiro de tudo, baixe o WhatsApp Business. Segundo, tenha um número exclusivo, né, para, obviamente, profissionalizar mais sua prática. É uma recomendação, não use o seu telefone particular. Tenha um outro, pode ser mais simplesinho, mas lógico, tem que ser um smartphone, né, que você possa baixar um WhatsApp Business nele, possa responder e-mail, possa acessar redes sociais nele e tal, mas não precisa ser um iPhone, né? Ou se for um iPhone, pode ser um iPhone, sei lá, 4, 5, 6. Bom, vamos lá. Cadastre os contatos dos clientes. Seguinte, já era para ter, tá? Se não tem, a partir de agora, nas compras que forem feitas, enfim, solicite e monte a base de dados dos seus clientes, tá? Solicite, aí você vai ver como solicitar isso com jeito, né? Pelas ferramentas digitais é até mais fácil, né? Você coloca um campo lá para ele preencher, colocar o WhatsApp dele. Mas venda presencial também é possível, né? Ali no corpo a corpo mesmo, né? E aí se explica para não ficar algo invasivo. Você explica, pode explicar que é uma ferramenta de aproximação de contato em virtude dessa nossa situação que estamos vivendo, é uma ferramenta, enfim, para ele, inclusive, poder solicitar, né, o que quiser, enfim. Então, o WhatsApp serve para isso, tá? Antes de vender, envolva o cliente, tá? Entenda que o WhatsApp, originalmente, majoritariamente, é uma ferramenta de conversação pessoal, né? É algo que se usa do ponto de vista das relações interpessoais, do ponto de vista íntimo, tal, com amigos, familiares, cônjuges, né? Então, antes de vender, envolva, né, uma conversa, não é já mandar uma promoção, clique, compre, não, tem uma conversa aí, né? Tem chegar com um jeitinho para não ser invasivo, tá? E se esse cliente, potencial cliente, eventualmente pedir para o seu número ser retirado dessa base de dados, aí não tem conversa, né? Tem que tirar mesmo, enfim, isso não se discute, tá? Próximo, esse é fundamental, tá? Divulgue amplamente o número de WhatsApp da sua empresa. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar ali em frente a Leroy Merlin, na Washington Soares. Eles fizeram uma empena, né, uma impressão gigantesca do número de WhatsApp deles, tá? Acho que está maior do que até a marca, Leroy Merlin. E é isso, né? É feio, esteticamente não é interessante. Bom, é a sobrevivência da sua empresa, né? Então, agora é a questão de destacar mesmo na fachada, de colocar nas redes sociais, se for produzir ainda impressos, né? Algo que está em desuso, se for nas comunicações, né, nas mídias, em revista, em TV, seja onde for, o WhatsApp tem que estar piscando, tem que estar grande ali, tá? Isso é importante. E aí, coisas mais específicas, né? Use lista de transmissão, mas sempre que possível, personalize a mensagem, né? Se você tem condições de segmentar, se você conhece aquele cliente, enfim, inclusive chamando pelo nome, né? Se trata de um cliente premium, um cliente que deixa muito recurso, muita grana ali. Então, em vez de ser aquela comunicação massificada, tente ao máximo personalizar, tá? E só um detalhe, lista de transmissão, me parece que exige que a pessoa tenha o seu número salvo, tá? Então, só funciona dessa maneira, tá? Você precisa também ter o contato salvo da pessoa no seu aparelho.
Então, tem alguma restrição aí para uso de lista de transmissão, mas, se possível, use, isso facilita, agiliza a transmissão de mensagens, tá? Use o link direto para o WhatsApp nas redes sociais. Isso aqui também é algo super específico, mas é importante saber, eu mesmo desconhecia isso, tá? Para você gerar um link do WhatsApp nas suas redes sociais, e a pessoa apenas clicar e já está ligando, já abriu uma janela ali no WhatsApp, você copia esse link e substitui esses zeros pelo seu número, tá, com o DDD, ok? A partir do 55, que é o código do Brasil, né, de telefonia, depois coloca 85 e depois o seu número, tá? Isso é interessante, ok? Vamos lá adiante. Agora, atuação nas redes sociais, tá? Primeiro de tudo, e aí por redes sociais, acho que eu não preciso explicar, mas vamos lá, entenda-se Instagram, Facebook. Olha, não menosprezem, não depreciem o Facebook, ele ainda tem muita penetração, ainda muita gente acessa o Facebook, até nesse período em que muita gente, bom, nesse período nos últimos anos, a gente pode dizer, né, em que muita gente está expressando a sua opinião política, as suas insatisfações e tal, o Facebook continua sendo uma ferramenta e tanto, né? Então, não menosprezem o Facebook. Se vocês tiverem condições de ter um Instagram, ok, um Facebook, ótimo, tenho também, tá? E aí tem canal de YouTube, se você acha que é relevante para a sua empresa, tem Twitter, tem LinkedIn, enfim, tem outras redes sociais que podem ser exploradas, né? Mas aquelas básicas, obviamente, Instagram e Facebook, né? E aí, você pode utilizar a estrutura de metas SMART, tá? Eu sou um fanático, vocês sabem, da mensuração, dos indicadores, de você medir, de você acompanhar, controlar, mudar a rota, enfim, atualizar, fazer de novo, tá? Você precisa de indicadores, você precisa de informações. E aí eu coloquei esse instrumento, né, essa metodologia de qualidade, que é o SMART, que consiste em objetivos específicos da iOS, né, tem objetivos bem específicos, mensuráveis, né, ou seja, que você consiga ter indicadores objetivos concretos para poder ter uma ideia, né, da performance. Essas metas devem ser atingíveis, né, se você não tem condições de ser a empresa líder mundial no seu segmento, essa não vai ser sua meta, né, então tem que ser algo atingível. Relevante, ou seja, algo que faça alguma diferença no seu negócio, tá? E com tempo determinado. Não adianta, eu quero ser líder nacional, tá, mas em quanto tempo? Porque os demandos, os esforços que vão demandar para você ser líder em um ano é uma coisa, para você ser líder em 5 anos é outra coisa, tá? Então tem que ser no tempo determinado. E aí essas iniciais formam essa sigla em inglês SMART, tá? E aí um exemplo, aumentar o número de fãs no Instagram de 700 para 1.000 em 2 meses, tá? Essa é uma meta que atinge esse escopo SMART, né, de especificidade, metas mensuráveis, atingíveis, relevantes e com tempo determinado, tudo bem? Vamos lá, próximo. Crie um calendário, ainda dentro de planejamento, tá? Crie um calendário, pense em datas comemorativas, período de promoção e outros conteúdos que valem a pena ser compartilhados, tá? Isso é importante, é o que a gente chama de efemérides, ou seja, certas datas comemorativas, ou certos períodos, né, como Dia das Mães, Dia dos Namorados e tal, que o consumo tende a crescer e você precisa de uma comunicação mais recorrente, né, mais presente. E também pode ser alguma data comemorativa do seu segmento, enfim, né? Então fique atento a isso, né? Crie já um calendário no ano. Isso aqui é dia tal, dia tal, dia tal, dia tal, e programe essas ações. Isso tem a ver com o próximo tópico, tá? Programe os posts e libere espaço na sua agenda. Você não precisa esperar o dia do post para postar
para você criar o post e deixar na agulha, não. Se você está ali com a mão na massa para liberar espaço na sua agenda, como estou colocando aí, já faça tudo ali na hora e programe, ó, isso aqui vai ser postado tal dia, isso aqui tal dia, isso aqui tal dia, tá? E aí vá cuidar do que interessa. Isso aí previne, inclusive, esquecimentos, lapsos, né? Tudo bem? Vamos lá. E informe lá na sua bio, ou no lugar de destaque, seu telefone, seu endereço, dias e horário de funcionamento e seu portfólio ou menu. Esse último talvez seja o que requer alguma explicação. Por exemplo, no caso de restaurante, é aquilo que você oferece, é o seu cardápio com o seu preço. Por exemplo, em se tratando de Instagram, o que eu tenho visto é esse menu em um destaque nos stories. Tem os stories, né, e tem stories fixos, né, que ficam embaixo, são umas bolinhas que ficam ali, e aí você pode colocar lá, cardápio. E aí é um cardápio com todos os itens, com os preços, enfim, e aí você avalia se mantém todos os itens do cardápio, ou se nesse momento convém reduzir os itens, tá? Ou de certa maneira ampliar, oferecer outras coisas como diferencial, enfim, isso vai de cada empresa, ou pode ser um portfólio dos principais produtos que a empresa oferece e o seu valor. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Ainda nas redes sociais, isso aqui é fundamental, tá? Tanto que eu criei um slide só para isso. Nas redes sociais, não se preocupe apenas com venda, se preocupe com relacionamento, tá? A gente tem falado sobre isso nas últimas aulas, nas aulas anteriores, sobre comunicação institucional. Então, vamos lá. Interaja, responda e curta os comentários, né, dos seus clientes. Eles esperam resposta em até 24 horas, fiquem atentos a isso, tá? Use um tom leve, bem-humorado, se for o caso, obviamente. Quando exigir seriedade, quando for uma reclamação, também coloque ali a seriedade necessária, mas o tom leve pode permanecer, né? Normalmente as pessoas acessam, né, as redes sociais buscando alguma diversão, algum entretenimento, elas não querem ler um regulamento, um tratado, elas querem uma conversa muito objetiva, muito visual, tá? Então, caprichem mais na imagem do que no texto, tá? E olha, quem está dizendo isso aqui é um redator, um revisor, tá? Mas na esfera das redes sociais, a comunicação é muito mais visual, o audiovisual, tá? Então, não escrevam de forma careta, de forma chata, aborrecida, não, sejam divertidos mesmo, tá? Tem a ver com esse próximo. Humanize sua empresa, pode postar fotos suas e dos seus funcionários no trabalho, em atividades cotidianas, na produção, comemorando aniversário, tal. Isso gera uma proximidade, uma empatia com as pessoas, ok? Então, não tem problema nisso. Você pode colocar, inclusive, uma foto, olha, aqui trabalhando em home office, para melhor atender você, olha, estamos com as portas fechadas, mas estamos na nossa casa, trabalhando para entregar o melhor, enfim, né? Isso pega bem, é legal, tá? Outra, isso aqui é importante, tá? Faça um benchmarking, ou seja, veja as redes sociais de empresas bem-sucedidas no mesmo ramo, que são referência para você, e use-as como inspiração, adaptando e melhorando, aperfeiçoando para o seu público, tá? Já disse para vocês mais de uma vez, ou mais de 2 vezes, só quem cria é Deus, tá? A gente só recria com base nas nossas experiências, com base naquilo que a gente observa, a gente vê e copia melhorando, tá? Isso é o benchmark, tá? Poucos são aqueles inovadores visionários, aqueles que criam praticamente do zero. Olha, eu tendo a acreditar que nem existe, tá? E mesmo esses que a gente acredita que criaram algo do zero, eles recriaram algo que já existia ali, que estava dado, e aperfeiçoaram com algumas inovações. Então, fique atento ao mercado, fique atento ao que o seu concorrente faz, né? E principalmente ao que outras empresas do mesmo segmento
em outros mercados, no Brasil, no exterior, faz. Porque se você implanta essa inovação aqui, aqui você vai ser um pioneiro. Aqui você vai ser, pode-se dizer, um visionário, quando você consegue implantar uma inovação no seu mercado particular, mesmo que essa inovação seja uma invenção de outra pessoa em outro lugar. Tudo bem? Vamos lá. Crie promoções para gerar engajamento. Olha, eu vou te dizer com muita seriedade, objetividade. O que é que as pessoas buscam em redes sociais de empresas, tá? Elas buscam uma diversão, tá? Algo criativo, enfim, acho que eu vou falar isso até no próximo slide, e buscam promoção, sabe? Oportunidades que só existem ali naquela ferramenta, e por isso que ela segue. Porque se ela não seguisse, ela não teria acesso a isso, tá? Então, crie promoções específicas para aquele canal, tudo bem? Então, pronto, é aqui que eu queria chegar. Ainda nas redes sociais, monitore os resultados, teste e avalie sua estratégia, analise dados como número de cliques por postagem, alcance de posts, horário de publicação, conteúdo, número de visitas, depois faça os ajustes com base nos resultados para melhorar o desempenho. Vocês sabem, repito, eu sou um fanático da métrica, ou seja, de se mensurar os resultados para saber se está no caminho certo, se aborta o projeto, enfim, se atualiza, mudando alguma coisa e tal. Então, assim como no WhatsApp, né, nas redes sociais mais ainda, dá para monitorar os resultados de clique, de curtida, de venda efetivada, de tudo, tá? Então, fiquem muito atentos a isso. E, na verdade, pessoal, vou voltar aqui, isso que eu falei sobre o que a pessoa busca na rede social, me desculpem, não está aqui, acabei não colocando, perdão, mas eu vou falar brevemente, tá? E quando for colocar esse arquivo lá no Unifor Online, eu faço essa inclusão, essa alteração, tá? É o seguinte, isso que eu vou dizer agora é muito sério, tá? E vai estar na nossa aula de comunicação de marketing proximamente, ok? Se o seu cliente percebe que aquela rede social da sua empresa é uma rede social para apenas vender ou fazer propaganda da sua empresa, ele deixa de seguir automaticamente, tá? As pessoas fogem de propaganda, elas não querem ser impactadas por mera propaganda. O que é que elas querem? Elas querem informação relevante, e elas querem diversão, um conteúdo que seja, como a gente fala, compartilhável, curtível, instagramável, sabe? O que é que leva alguma pessoa a compartilhar um conteúdo de uma empresa? Ela vai compartilhar um conteúdo que seja, basicamente, compre 3 e leve 4, liquidação 30, 60, 90, sem juros. Não, ela não vai compartilhar isso, não. Ela pode, eventualmente, até comprar, ok. Mas aquilo que vai gerar engajamento, relacionamento, é um post, por exemplo, do seu mercado, sei lá, estou dando qualquer exemplo aqui, que traz uma informação que tem a ver com core business, que tem a ver com o negócio principal, que seja útil, que tenha alguma relevância na vida dela, né? Então, se vende, sei lá, aparelho para fazer churrasco, aí você coloca um vídeo, faz um post bem humorado sobre churrasco, tipo, sextou e alguém fazendo churrasco, é legal, tá? E aí você vai balanceando essa coisa um pouco mais divertida, e às vezes no mesmo post você arremata uma compra, né, com a tal da propaganda bem subliminar ali, tá? A gente vai ver isso melhor em comunicação de marketing. Ou então, um vídeo que dá dicas de como fazer um churrasco batuta, supimpa, né, para você não esturricar a sua carne, etc e tal. Então, as pessoas buscam diversão, entretenimento e buscam informação. Isso é o que gera engajamento, isso é o que gera que a pessoa divulgue a sua empresa sem você pagar nada para ela, tá? Então,
Não faça das suas redes sociais apenas um canal de venda, tá? Porque isso vai espantar, elas vão identificar aquilo, sabe como? Como um spam. Elas vão identificar aquilo como um spam de venda e elas vão descurtir, desseguir a sua empresa, tá? Então, na atuação das redes sociais tem que ser conteúdo relevante, divertido. Muito bem. Site. Site eu fui muito econômico aí, porque já é uma ferramenta tão antiga, assim, do século passado, tal, do segundo milênio, que as coisas já estão dadas aí, né? Primeiro de tudo, seguir os princípios do web design, de layout de conteúdo, ou seja, entrou no site, as informações mais importantes têm que estar destacadas, tem que ser um site muito intuitivo para uso, né? Muito objetivo, mais visual do que textual, muito mais visual do que textual, tá? Os itens do menu têm que estar em destaque, tem que ter uma arquitetura da informação, como eu disse, intuitiva, né? Vejam, quer dizer, se vocês forem fazer, eu acredito que não, né, o próprio site, mas acessem outros sites semelhantes e vejam qual é a ordem, né? Sempre o último ali é o contato, ajuda, e começa sempre com home, né? Ou seja, com explicações sobre a própria empresa, depois portfólio de produtos. Tem uma receita de bolo para isso, tá? Não precisa vocês reinventarem a roda. E recomendo mesmo que contratem um web designer, uma empresa, uma pessoa especializada que trabalhe com isso. Não entregue isso nas mãos do seu primo, do seu sobrinho, né? Porque pode vir uma bomba por aí, ok? Muitas vezes o primeiro contato da pessoa com a sua empresa é o site, tá? Então não pensem que, com as redes sociais, com WhatsApp, ferramenta de comunicação, o site perdeu acesso. Não, o site continua sendo uma ferramenta relevante, tá? Para algumas pessoas, em alguns segmentos, se você não tem site, você não existe também, né? Se a pessoa te procura ali e não te encontra, ela tende a acreditar que a sua empresa deixou de existir. Então, é importante o site ainda, tá? E deve continuar a ser. Muito bem. E essa segunda dica já é menos óbvia, né? A primeira é bem óbvia, tá? A segunda já é um pouco menos óbvia, que é investir em SEO. SEO. O que é isso? Já ouviram falar? SEO. Search Engine Optimization. É otimização para motores de busca, que é o conjunto de estratégias para potencializar o posicionamento de um site nos sites de busca. O que quer dizer isso? A pessoa buscou ali no segmento da sua empresa, buscou a sua própria empresa, o seu site tem que aparecer logo lá em cima, logo lá no começo. Dá um exemplo, busca lá no Google por vestibular, por faculdade. Olha, o SEO da Unifor tem que trabalhar para o site da Unifor aparecer logo lá em cima. Por quê? Porque se aparece lá para baixo, pode ser que nem dê oportunidade para o cidadão encontrar lá o site da Unifor. Ele vai encontrar um concorrente antes. Então, isso é investimento, tá, de engenharia da computação que toda empresa deve fazer, principalmente aquelas empresas que dependem de sites, tá? Dependem da atuação no ambiente virtual. Então, SEO, não confundir com CEO, tá? Que é o bamba, o cabeça de uma empresa. Aqui eu estou falando de otimizar a indexação da sua empresa na busca do Google e de outros buscadores virtuais, tudo bem? Via e-mail, olha, essa é outra ferramenta depreciada por muita gente, tá? Que acredita, não, isso caiu em desuso. Não caiu em desuso, tá? As pessoas ainda utilizam e-mail, ainda tem o e-mail com a notificação ativa, né? Nos aparelhos mobile, nos computadores, enfim, quando chega e-mail do seu celular, certamente deve apitar. Então, sim, e é uma ferramenta relativamente barata, tá? É uma ferramenta altamente escalável, ou seja, tanto faz você mandar um e-mail para uma base de 1.000 como para uma base de 100.000, né? O custo não muda, não se altera. Então, é uma ferramenta interessante ainda, tá? Aqui algumas dicas para vocês, vou ser bem objetivo, porque está tudo dado aí.
trabalhe com um conteúdo clicável, tá? Linkado com o WhatsApp, com as redes sociais, com o site. O que quer dizer isso, né? Aquela imagem que vai no seu e-mail, ela deve ser clicável. Ao clicar, você é redirecionado para o WhatsApp, redes sociais, o site, enfim, tá? Crie, isso aqui é muito importante, tá? Crie títulos atraentes, o título do e-mail, títulos significativos, tá? Porque o que acontece? De novo, não vou ser nem otimista nem pessimista, vou ser realista. Quando se trata de e-mail de propaganda, e-mail comercial, o mais comum é a pessoa nem abrir o seu e-mail, tá? Isso acontece. Por isso que você deve mandar para uma base grande, né? Deve mandar aí para 100 mil para ver se consegue gerar venda, sei lá, com 1.000, com 500. Acho que eu estou sendo até otimista, tá? Então, é isso, ok? Você tem que ou gerar uma curiosidade e tal na pessoa, ou dar o recado principal, olha, é isso, se você perder, vai perder, né? Então, sejam criativos, gastem tempo lá com os miolos de vocês para criar um título pai d'égua, tudo bem? Próximo, segmente sua base e envie e-mails direcionados, tá? Então, você não vai mandar o mesmo e-mail para todo mundo. Vai dizer, olha, aqui são e-mails de pessoas de tal região, de tal classe, de tal comportamento de compra, né? E aí você vai criar e-mails redirecionados, ou direcionados, personalizados para essa base, conforme preferência de compra, etc e tal. Então, façam isso, tá? Próximo. Isso aqui eu acho que é algo bem específico, talvez, duvido, hein? Se alguém vai saber essa. Realize testes AB. O que é isso? Através de uma ferramenta virtual, envie 2 opções de e-mail marketing, né, para uma pequena amostra da base, né, e depois avalie o relatório de performance, ou seja, o retorno que você teve das pessoas com relação a isso, e depois envie para todo o restante da base a opção que gerou o melhor retorno. Vocês entenderam, né? A mesma comunicação sem mudar muito, mas mudando alguma coisa, mande essas 2 opções para o mesmo número de pessoas, tá? Depois observe o retorno. Aquela opção que gerar o melhor retorno vai ser aquela que você vai adotar para gerar para a base inteira, tudo bem? Vamos lá. Isso aqui é interessante. Utilize pessoas reais como endereço remetente. É isso, muitas vezes não é interessante utilizar como remetente o nome da sua empresa. Coloque o nome do gestor, do diretor, do vendedor, seu, enfim, conforme o caso, tá? Pode ser que, em algum caso, tenha de ser o endereço remetente em nome da empresa mesmo. Ok. Isso aqui é se for possível. Se você acredita que vai gerar uma proximidade, enfim, uma relação de maior confiança, utilize o nome da pessoa como remetente, tudo bem? Para evitar spam, peça para se inscreverem, tá? Então, nas ferramentas outras, né? Seja nas redes sociais, enfim, cria um espaço para a pessoa colocar o e-mail dela ali e ela começar a receber as comunicações. E aí eu não preciso dizer, também nesses e-mails marketing, você precisa colocar uma opção lá embaixo, isso é lei, tá? É regra comercial, um link para a pessoa não mais receber os seus e-mails, tá? Infelizmente, ou felizmente, né? Isso é necessário, tudo bem? Por último, isso tem a ver com o título do e-mail. Crie um senso de urgência na mensagem. Opa, pessoal, um minuto, vou ter que desligar aqui o outro computador, tá? Porque começou a apitar. Ou seja, está perto de desligar aqui. Só um momento. É bom que dá tempo eu respirar aqui. Bom, então vamos lá. Cria um senso de urgência na mensagem. O que é isso? Fazer o seu consumidor entender que se aquela promoção, aquela mensagem tem um tempo determinado, se ele não aproveitar, ele vai perder. Porque não pensem que alguém vai abrir um e-mail e voltar esse e-mail dias depois. Não,
As pessoas tendem a deixar para lá. Se a venda não é fechada ali na hora, não fecha mais venda nenhuma. Então, criar um senso de urgência na hora, tá? Na horita. Muito bem, por último, pessoal, esse é o nosso último tópico da aula, falando sobre o investimento e a atuação nos meios digitais. Aí vocês estão vendo, né? WhatsApp, redes sociais, site e e-mail. Por último, vamos investir no delivery. Como eu disse para vocês, é uma tendência que não é nova, de jeito nenhum, não é nada novo isso. Porém, hoje é uma tendência muito mais em voga, tá? Ou seja, teve um crescimento assombroso e tende a se perpetuar após a pandemia, tá? Então, primeiro de tudo, divulgue o sistema de delivery. Vocês lembram lá o que eu falei do WhatsApp, né? Que você tem de divulgar o seu WhatsApp nas diversas redes e tal, enfim, nos diversos meios. Sistema de delivery também. Não tenham vergonha de colocar na fachada do seu estabelecimento que estamos entregando. O Leroy Merlin fez isso com letras garrafais, né? E tantas outras empresas estão fazendo também, olha, estamos entregando. Principalmente aquelas empresas que não entregavam antes, tá? Então é preciso informar isso, ok? Próximo, isso aqui é bem óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, tá? Cumpra os prazos. Comece atendendo a bairros próximos e de fácil acesso, tá? Não queira, vamos lá, o seu estabelecimento na Barra do Ceará e você já vai entregar na Palpina, nas Pedras, no Janguru Sul. Não, comece ali na Barra, no Pirambu, de repente até lá na Iparana, por ali perto, tal, e vá ampliando, né? Principalmente se a sua frota, se a sua condição de atuação de entrega, né, ainda é muito precária, tá? E aí avalie parcerias com empresas de delivery, sobretudo para contemplar áreas mais distantes. E aqui a gente está falando de iFood, de Rappi, enfim, né? Acho que no caso de Rappi, nem sei se precisa estabelecer parceria, acredito que sim, da iFood sim, certamente, né? Defina a taxa de entrega, tá? Porque isso tem um custo, e aí você, esse custo de entrega, você decide se incorpora isso ao produto ou se define uma taxa extra, né? Isso vai da sua avaliação particular, mas entenda que existe um custo, aí, e esse custo tem que ser contemplado na sua planilha de orçamento, tudo bem? Diversifique as formas de pagamento, ou seja mais flexível, né? Por dispositivos móveis, né? Que são certas maquininhas que são ligadas ao celular e tal, por plataforma digital própria ou de terceiros, né? Aqui entra de novo os iFoods da vida, né? E aí até compra coletiva não morreu, tá? Continua barato coletivo, enfim, né? Avaliem se vale a pena entrar, ok? Essa aqui é interessante, tá? Essa aqui veio de pesquisas que eu fiz e realmente faz sentido. Considere parcerias aí no tocante ao delivery, como diz o presidente, no tocante ao delivery, considere parcerias com postos de gasolina, borracharias e autopeças. Por que isso, pessoal? Porque se você tem a sua motoca lá que faz entrega, o seu entregador tem, você precisa garantir manutenção periódica dessas motos, né? Precisa garantir que elas vão estar funcionando para o serviço não ser interrompido. Então, e aí você vê se faz permuta, enfim, se faz uma divulgação, né, do posto, daquele estabelecimento, usando as suas próprias redes e tal, enfim, é conversa, né, mas considere estabelecer parcerias, né, com esses estabelecimentos. Às vezes até um contrato mesmo, enfim, em vez de pagar cada vez que se usa, sabe, estabelecer um contrato ali mensal, tá? Isso tende a diminuir custos, ok? Então, avalie e entenda que no momento, na medida em que você coloca um delivery, né, no seu estabelecimento,
você vai ter esse custo, obviamente, principalmente se você trabalhar com veículos próprios, né, com motocicletas próprias, né. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Vou me reapresentar aqui para vocês, para me despedir, tá? Então, foi um prazer estar com vocês novamente. E hoje teremos aula presencial, hoje, dia 6 de maio, quarta-feira, daqui a pouco, às 19 horas. Eu aguardo vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus, muito cuidado, cuidem-se de vocês mesmos, dos seus familiares. Estamos em contato, caprichem no trabalho, tá? Façam o trabalho, não se esqueçam do trabalho, que é para domingo, o trabalho de comunicação de crise, ok? E logo em seguida, já tenho isso, estou terminando de preparar isso, o próximo trabalho que vai compor a nota da AV2, tá? Então, fiquem atentos, até já.